Aleluias. Meus irmãos, nós sabemos que a nossa vida com Deus, nós estamos num caminho onde nós estamos buscando estar na presença dEle, estamos buscando nos voltarmos para Deus, amém? E quando nós vemos lá no texto de Malaquias, nós vemos que o meio pelo qual nós voltamos para Deus é como? Obedecendo aos mandamentos. Aquele povo de Israel, ele se desviou dos caminhos do Senhor a partir do momento que eles começaram a desobedecer os mandamentos do Senhor, amém? E qual que é o caminho que nos leva de volta ao caminho do Senhor? É novamente voltar a obedecer os mandamentos do Senhor, amém? E nessa noite eu gostaria de falar de um mandamento que está lá em Efésios capítulo 6, versículo 2, que diz assim: filhos, honre seus pais, pois esse é o primeiro mandamento com uma promessa, amém? Então a honra é um mandamento de Deus. Nós precisamos honrar, porque sem isso nós não voltamos para Deus. E sem falar que nós também não vivemos as promessas que Deus tem para a nossa vida. Nós não temos uma vida longa, nós não temos uma vida próspera, amém? Então nesse texto, Deus fala muito claro que é um mandamento nós honrarmos aos nossos pais. E quem que é o nosso pai maior? É Deus. No texto de Provérbios, capítulo 3, versículo 9, na NVI, fala assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Amém? Então quando nós honramos ao Senhor, quando nós temos uma vida que expressa uma vida próspera, mas isso é porque nós rendemos ao Senhor e nós decidimos o quê? Cumprir com o mandamento que é a honra. A honra não é eu honrar alguém porque alguém me fez algo em troca. A honra é independente do que a pessoa fez, eu reconhecer quem ela é na minha vida, e porque eu reconheço quem ela é na minha vida, eu decido honrar aquela pessoa, amém? E aqui, uma das formas que Salomão ele explica aqui para nós, que uma das formas que nós honramos ao Senhor é que quando nós apresentamos os nossos recursos ao Senhor, amém? Nós consagramos os nossos recursos ao Senhor. Deus nos dá a condição, Deus nos dá a capacidade da gente adquirir recursos, mas tudo é dele? É. Só que Ele nos dá 90% para que a gente possa administrar, e que nós devolvemos a 10%, que é a parte dele. E quando nós honramos ao Senhor, porque nós entendemos o mandamento, como nós entendemos que é o mandamento do Senhor, Deus nos abençoa. Então que nós possamos ter uma vida de honra, uma vida de obediência à palavra do Senhor, para que cada vez mais nós possamos nos render aquilo que Deus tem para nós, nos render aquilo que o Senhor quer para nós, e que nós possamos cada vez mais voltar ao Senhor, amém? E eu gostaria que você, todos na verdade, né, se colocasse em pé novamente, amém? Que neste momento você que é dizimista, você que é ofertante, você fizesse essa oração de honra ao Senhor, por quem o Senhor é na sua vida, pelo aquilo que Ele representa na sua vida. Que você decida honrar o Senhor da maneira que Ele deve ser honrado, da maneira que Ele deve ser obedecido, amém? Feche seus olhos. Senhor Deus Pai, coloco diante do Senhor, Pai amado, a Tua igreja, Senhor, Teus filhos, que eles possam, Pai amado, entender que a honra é o mandamento que o Senhor estabeleceu, que independente, Pai amado, do que aconteça, Pai amado, que nós precisamos decidir honrar o Senhor, porque nós reconhecemos que o Senhor é Senhor das nossas vidas, nós reconhecemos que o Senhor é soberano em nossas vidas, ó Pai, e que tudo, Pai amado, vem de Ti, Pai, e que tudo é para Ti. Então que nós possamos, ó Pai amado, nos entregar cada vez mais, e que através, ó Pai amado, da obediência aos Teus mandamentos, Senhor, nós possamos andar cada vez mais neste caminho que leva ao Senhor, neste caminho que nós possamos voltar a ter uma vida, voltar a estar na Tua presença, Senhor. Que o Senhor venha estar ajudando aqueles que obedecem aos mandamentos, aqueles que possam perseverar e manter obedientes aos seus mandamentos. Aqueles que não obedecem, que o Senhor dê força, sabedoria, e que eles possam buscar, Senhor amado, vencer as limitações que impedem Ele de obedecer esses mandamentos, para que em nome de Jesus, ó Pai, eles possam, Senhor amado, estar voltando
neste caminho para o Senhor, ó Deus. É que eu te peço, Senhor amado, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Você que vai dizimar nesta noite, pode vir e dizimar no altar do Senhor, amém? Aleluias. Você que vai ofertar nesta noite, com alegria, venha oferte ao Senhor em nome de Jesus. Aleluias. Onde for a tua bênção, me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e minha saída, bendita será. Pois sobre mim é uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, eu possuirei. Pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, à minha frente, para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que faço, sou abençoado, Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai, te agradecemos, Senhor, por cada ofertante, por cada dizimista dessa casa, Pai. Que o Senhor venha estar abençoando a vida de cada um deles, ó Pai. Que o Senhor possa estar abrindo portas, ó Pai amado, para aquele que está precisando. Que o Senhor possa estar abençoando aquele, Senhor amado, que está buscando, Pai amado, uma bênção do Senhor, ó Deus. Aquele que não pôde ofertar nesta noite, ó Pai. Que o Senhor possa estar dando condições, que numa próxima oportunidade venha estar ofertando ao Senhor, ó Pai. E que em nome de Jesus, ó Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, Senhor. Aplauda o Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Jesus? Com alegria, vamos receber o pastor Marcos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Rapaz, glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu gostaria de pedir ajuda para vocês. Quem está disposto a me ajudar aí? Então pegue seu celular, acende o flash do seu celular. Vamos lá, todo mundo, hein? Vamos lá, gente. A lanterna, sente. Todo mundo acendeu? Você vai erguer para cima teu celular. Deixa eu ver. Isso. Você vai virar para a porta. Nós vamos receber, irmão. Isso tem uma simbologia. Isso tem algo que representa, profético. Nós somos família e vamos receber pessoas para fazer parte dessa família. Nós somos a luz, vamos receber a luz que estão chegando. Amém? Vamos lá? Amém? Vira para a porta o seu celular. Vai tocar um louvor, eles vão entrar. Eles vão interagir com a gente, amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. O
teu amor me libertou, o teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor me libertou, o teu amor me libertou, o teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor me libertou. Mexe o celular! Balança! Sobe! Vamos lá! Fiel a mim, tua graça alcançou meu coração. És meu Salvador, Tira o pé que do me chão! resgatou. Tua graça alcançou meu coração. Vamos lá, vocês! Tira o pé do Eu chão! cantarei que te encontrei. Eu bradarei que te encontrei. Eu cantarei que te encontrei. Eu bradarei que te encontrei. Eu encontrei o teu amor, eu encontrei o teu amor, Senhor. Eu encontrei o teu amor, eu encontrei o teu amor, Senhor. As palmas, o teu amor me libertou, o teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor me libertou, o teu amor me libertou, o teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor me libertou. És real pra mim, és fiel a mim. Tua graça alcançou meu coração. És meu Salvador, que me resgatou. Tua graça alcançou meu coração. Eu cantarei que te encontrei. Eu bradarei que te encontrei. Eu quero ver! Eu cantarei que te encontrei. Eu bradarei que te encontrei. Eu encontrei o teu amor, eu encontrei o teu amor, Senhor. Eu encontrei o teu amor, eu encontrei o teu amor, Senhor. O teu amor me libertou, o teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor, o teu amor me libertou, o teu amor me libertou, o teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor. Só as vozes e as palmas. O teu amor me libertou, o teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor me libertou. O teu amor me libertou, o teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor
o teu amor me libertou. Estou apaixonado. Pode me chamar de maluco, pode me chamar de pirado, pode me chamar de desequilibrado, mas eu estou apaixonado por ti, Jesus. Glória a Deus. Amém? Eu quero desejar e dar boas-vindas vocês que passaram pelo encontro. Sejam bem-vindos a essa família. Amém? Vamos brilhar e resplandecer a luz de Cristo. Amém? Ainda em pé, vamos receber o nosso pastor missionário César com palmas ao Senhor Jesus. Testemunho? Amém, irmão. Vamos fazer o testemunho. Pode se sentar, meus irmãos. Quem passou pelo encontro aí, vem aqui na frente, por gentileza. Todos que passaram pelo encontro. Os servidores ficam sentados. Aleluia. Glória a Deus. Pode subir. Quem passou pelo encontro com o amor de Deus. Amém. Não, tá errado isso aí. Um do lado do outro, por gentileza. Vamos se apertar aqui, um do ladinho do outro. Tira isso aqui, por gentileza. Um fica aqui, vem cá, meu querido. Vamos ficar bonito para foto, irmão. Estão tirando foto. Todos têm que aparecer para foto. Chega um pouquinho para cá. Isso. Faltou o Cezinho aí, irmão. O Cezinho. Sobe lá, Cezinho. Isso, aperta aí que cabe. Chega aqui, meu irmão. Alguém fica aqui, Cezinho. Isso, o Cezinho vai ser o primeiro. O Cezinho vai ser o primeiro, irmão. Amém? Glória a Deus. Vocês precisam contar o testemunho de vocês, mas não falar aquilo que acontece. Por quê? Cada um tem a sua experiência no encontro com o amor de Deus. A minha experiência é diferente da sua. Vou fazer 3 perguntas para você. Como você estava antes do encontro? O que você recebeu, sem contar detalhes do encontro com o amor de Deus, o que você recebeu lá, e o que você vai fazer com tudo isso que você recebeu do Senhor. Amém? Porque o encontro não acabou lá. É um pontapé inicial para você viver uma vida com o Senhor Jesus nessa nova caminhada. Amém? Eu vou chamar os mais tímidos. Isso, né? Vamos dar preferência às mulheres primeiro? Como que se chama? Vamos ouvir a Lidiane. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Como você estava? O que você recebeu lá no encontro com o amor de Deus? E o que você vai fazer com tudo isso que você tem? Você vai aplicar? Você vai viver? Antes de eu ir para o encontro, eu estava destruída. Espiritualmente, tudo. Estava bem ruim. E quando eu estava lá, é engraçado que além de se sentir a felicidade, né? Eu senti meio que uma queimação dentro do meu peito. E todos os momentos eu senti. Isso foi super importante para mim. E eu quero seguir no caminho certo, seguir a Jesus Cristo. Mas isso, estou muito tímida. E o Senhor Jesus, amém? Irmãos, é muito importante a gente ressaltar aqui, por que a gente está pegando testemunho?
Quem não passou pelo encontro com o amor de Deus, levante a mão aí. Quem não passou? Todos passaram? Mas existem pessoas que ainda não passaram, que você conhece. Concorda comigo? Então, esse testemunho para te animar, te fortalecer, a levar essas pessoas para ser transformado no próximo encontro com o amor de Deus. Amém? Então, agora vamos chamar um homem, né? Concorda? Hã? Quem? O Cezinha? Então vamos ouvir o Cezinha! Amém? Como que ele estava antes de ir para o encontro? O que Deus fez na tua vida lá, que não foi pouco. E o que você vai fazer com tudo isso a partir desse encontro, desse final de semana? Gente, vocês já estão acostumados a ver meu rosto, de vez em quando eu vinha na cela, na casa dele lá, né? E, tipo, eu tava perdido, pra ser bem sincero pra vocês, eu ia pra igreja católica, não sentia nada, eu tinha vontade de ficar só em casa, deitado ali, tipo, pra mim tava bom, né? Não tinha nada, não sentia nada, assim, e uma fagulha assim no meu coração, nada, eu só tava, tipo, ali, só vivendo, tá ligado? Não importava nada. Mas, desde que eu fui terminei no pacto do silêncio ali, desculpa, não pode. Mas, enfim, naquela ali já, pá! Já fiquei assim, meu paranoico, ficar sem falar, né? Daí eu peguei e falei, beleza, vou levar isso aqui a sério, porque, cara, essa experiência é muito boa pra mim. E te falo, irmãos, que vale muito a pena. Eu assim, não vejo a hora de trazer uma pessoa, pelo menos, pra sentir o que eu senti naquele dia. Igual o Leandro fez comigo, que me trouxe aqui com vocês, que do fundo do meu coração eu amei cada momento, e esse cara aqui é massa pra caramba, mano. Amo esse irmão aqui e todas as outras pessoas que eu conheci aqui. Todas as pessoas, obrigado, gente, Deus abençoe, e aquilo ali é transformador. E eu quero partilhar assim, o máximo que eu conseguir com as pessoas também certas, né? Que tem paciência e ouvir a gente, entendeu? Deus abençoe a gente. Tamo junto. Então ouvimos um homem, vamos ouvir uma mulher. Quem? Então vamos ouvir a Yasmin. Tá bom, Yasmin? Como você estava, o que Deus fez na tua vida, o que você vai fazer a partir de hoje, desse final de semana? Calma, tô nervosa. Era ainda. Eu quero, transformação na minha vida, mais do que já foi feito, para dar exemplo para essas duas crianças. E foi realmente tremendo mesmo, coisa que eu não esperava acontecer, não queria ir. E foi incrível, muito bom. E é isso, é só o começo de uma história com Deus. Agora vamos ouvir um homem. É o Luciano. Vamos ouvir o Luciano! Paz da igreja. Para mim é mais complicado falar, porque assim, eu já era da igreja, me converti em 2015, passei pelo encontro, fiquei acho que 7 anos firme. Aí quando na pandemia eu me desviei do caminho do Senhor. E quando a gente pensa que já conhece a palavra e que sabe tudo, a gente acha que pode tudo sozinho. E na verdade não é assim. Você está na igreja, com a direção do pastor, de todos que está te ajudando, é uma coisa. Você sozinho, você se perde. Não tem como seguir sozinho. É como um carro sem motorista. Ele não tem direção, ele se perde. E dessa vez foi diferente, porque eu fui com o coração bem aberto para receber tudo que tinha lá. E eu recebi muita coisa que eu achei que não ia receber. Eu já sei tudo, né? Agora não vai ter nada diferente. É diferente. Cada vez que você vai passar pelo encontro, quem já passou e precisa passar de novo, vai, porque não é igual. Você recebe mais. Porque você já conhece, mas você vai com o coração aberto, disposto a receber. Porque hoje eu fui assim, enquanto eu assim, eu sei o que eu quero para minha vida agora. Antes eu não sabia. Eu fui por curiosidade a primeira vez. Hoje não, hoje eu fui para buscar algo e eu encontrei. Aleluia. Amém? Irmãos, com certeza não tem tempo para todos falarem, cada um tem a sua experiência, porque nós temos horário, Então eu quero pedir para os líderes, para dar oportunidade para na célula eles contar o seu testemunho, amém? Porque cada um tem a sua experiência com o Senhor, amém? Certo?
Vamos receber essas pessoas na nossa família com palmas? Amém. Vamos ouvir mais um. Para a gente fechar, irmão, por favor. Vamos ouvir o Nicolas. Eu acho que ele recebeu. Vamos ouvir o Nicolas. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Nicolas. Quando eu cheguei lá, antes de ir, eu estava me sentindo muito mal. Mal de verdade, eu não conseguia falar direito com ninguém. Quem me conhece mais que eu leio, o César, minha esposa, sabe que eu realmente estava mal, perdi emprego, não me dou bem com ninguém, né? Eu não tenho... Vou ficar careca. Se careca for sabedoria, eu tô chegando. Eu tinha vergonha, pessoal. Eu sou uma pessoa que gosta de falar bastante, né? Eu trabalhava como vendedor. E eu estava quieto esses dias e lá eu tive uma transformação em mim. Tipo, tinha coisas que, né, mudaram bastante. E eu encontrei felicidade de novo. Eu senti de novo o fogo e senti esse tremor que eu estou tendo agora, que eu estou achando maravilhoso, novamente. E uma coisa que eu preciso fazer assim que eu chegar em casa é pedir perdão para as pessoas e passar a mensagem para elas, e nem que eu amarre alguém, eu levo para lá também. Deus é poderoso ou não é? Deus é poderoso ou não é? Então vamos trabalhar para o próximo encontro. Vamos! Irmão, vou falar bem a verdade. Eu vou perguntar quem se batizou, levante a mão. Nem lembro, irmão. Quem se batizou lá? Levante a mão. Vamos aplaudir, irmãos, vamos aplaudir. Irmãos, nós queremos te agradecer por vocês nos dar essa oportunidade. Se sentimos honrados em poder cuidar de cada um de vocês. Nós amamos vocês. E pode ter certeza que a gente não medirá esforços para a gente poder estar cuidando de vocês, porque vocês são filhos de Deus. Sejam bem-vindos a essa família. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos colocar-se em pé. Muito obrigado, meus queridos. Deus abençoe. Vamos colocar de pé para nós recebermos o nosso pastor, missionário César, que com certeza tem uma palavra de Deus aos nossos corações. Amém? Vamos receber ele com palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos. Boa noite. Deus abençoe a todos. Sejam todos muito bem-vindos, amém? Sempre nós voltamos do encontro, nós voltamos alegres, né? Gente alegre, né? Porque nós somos o povo mais feliz dessa terra, como Deus disse. Amém? Eu não sei você, mas eu levo isso muito a sério. Não é? Tem gente que confunde minha felicidade com zoeira. Mas eu não sou zoeira, eu sou só feliz, amém? E quem é feliz brinca, dá risada, amém? Aleluia! Eu me alegro muito de servir o Senhor, a maior honra que eu já tive e tenho tido em toda a história da minha vida, amém? Ano que vem eu faço 50 anos no ano que vem, e vou fazer 25 anos que eu sirvo o Senhor. Literalmente a metade da minha vida vai ser do Senhor, e daí por diante é só lucro, amém? Eu não vejo a hora de chegar a essa data importante para mim, não é? Vou fazer meu jubileu de vida e vou chegar no 0 a 0 da minha vida, né? 25 anos no mundo, 25 anos com Jesus. Amém? É uma alegria, é uma alegria. Nós vamos ministrar a palavra do Senhor, amém? Começamos a ministrar a semana passada sobre um tema muito importante para nós que cremos no Senhor. E o tema é o desafio de amar a Deus, amém? Nós aprendemos semana passada que amar a Deus não é algo simples. Muitas pessoas acreditam que amam a Deus só porque frequentam uma igreja, não é, e falam assim da boca para fora, mas amar a Deus é um grande desafio. Amar a Deus não é fácil, mas amar a Deus é a maior conquista da nossa vida aqui na terra, amém?
A nossa salvação é conquista do Senhor, amém? Quem se alegra em ser salvo aí? A gente não fez nada para isso, na verdade. Isso é uma conquista do Senhor para nós. Ele nos conquistou. Mas nós temos que conquistar esse amor dentro de nós. Amém? E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntas para o bem de todos, daqueles que amam a Deus. Por isso nós não podemos fracassar nesse desafio, porque senão as coisas não vão colaborar para o nosso bem. Amém? Vamos orar então, feche seus olhos. Pai, obrigado por esse momento aqui, Senhor. Obrigado por este final de semana maravilhoso. Obrigado por essas pessoas, Senhor, que neste final de semana se permitiram separar 24 horas da vida delas para consagrar ao Senhor e receber algo do Senhor. Obrigado pelos irmãos que se dedicaram ao trabalho também neste final de semana, Pai. Obrigado por cada uma dessas pessoas que estão aqui hoje, Senhor. Vieram aqui para cultuar o Senhor, para celebrar o Teu nome, porque sabem e reconhecem que não há outro Deus além do Senhor. Senhor, mas nós precisamos aprender a Te amar. Ensina-nos a Te amar, Senhor, para que possamos verdadeiramente, Senhor, vencer esse grande desafio que é amar o Senhor acima de todas as coisas. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Vamos lá. Então começamos semana passada a falar sobre esse tema, o desafio de amar a Deus. Amém? O texto base está em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 4 e 5. Vou ler na NTLH. Deuteronômio 6, 4 e 5. A gente vai ter que acelerar agora, porque eu tenho só 37 minutos para pregar, meu irmão. Isso é um desafio. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, então. Diz assim: escute, povo de Israel, o Senhor, e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Amém? Então, irmãos, amar a Deus é o grande e maior desafio da nossa vida. E nós não podemos encarar, né, o desafio de amar a Deus como algo simples. Né? Aprendemos semana passada que, embora amar a Deus é um grande desafio, não é fácil, mas as pessoas elas fracassam em amar a Deus, não porque é difícil, porque na verdade elas acreditam que já amam a Deus. E quem acredita que ama a Deus sem amar a Deus acaba se frustrando. Assim aconteceu com o apóstolo Paulo, lembra? O apóstolo Pedro, lembra? Ele acreditou que amava o Senhor ao ponto de morrer junto com ele na cruz. Ele disse: não, eu não vou, eu vou estar junto com o Senhor. E ele disse: você vai me negar, né? Todos vocês vão me negar. E de fato aconteceu. Na hora H, na hora que ele foi confrontado, perguntando se ele era seguidor de Jesus, antes que o galo cantasse uma vez, ele negou Jesus 3 vezes, e ele então foi embora, voltou para a sua vida antiga, voltou para ser um pescador de peixe e deixou de ser pescador de gente amargurado. É uma verdade, não é? E muitas pessoas, na sua vida de fé, porque acreditam que amam a Deus sem amá-lo verdadeiramente, encontram muitas situações de amargura, e não são poucos aqueles que se afastam completamente do caminho do Senhor, ou se acomodam a uma vida, mesmo na igreja, fora do plano de Deus, e isso é uma tragédia. Amém? E por que amar a Deus é muito difícil? Porque que amar a Deus é algo que de verdade vai nos levar a um nível muito desafiador. Por quê? Porque para amar a Deus nós precisamos chegar num nível mais profundo de humilhação que um ser humano pode chegar. Essa é a grande realidade. E nós não gostamos de nos humilhar. O ser humano, em função da sua natureza caída, o ser humano, ele é altivo. Cadê o Luciano? O Luciano deu um testemunho aqui importante. Se você percebeu, a gente conhece, né, e a gente acha que já pode andar. Como é que é o nome disso? Altivez.
Não é verdade? O ser humano, ele é soberbo. O ser humano, ele tem falta de modéstia. Não é? O ser humano, ele é vaidoso. Então, muitas vezes, né, nós vemos os irmãos chegando em situação onde Deus quer que eles se humilhem. E sabe o que eles falam? Eu não preciso disso. Eu não preciso passar por essas coisas. E é exatamente isso que nós precisamos, né, para, de fato, conseguirmos amar a Deus. Amém? E por que, né, então, amar a Deus é, na verdade, então, um desafio de humilhação? Porque amar a Deus consiste em duas coisas. A primeira coisa que amar a Deus consiste é em obedecer os seus mandamentos, amém? E obedecer, meu irmão, é um ato de humilhação. É um ato de se humilhar, amém? E a segunda coisa, que amar a Deus consiste em cuidar das suas ovelhas. O apóstolo João diz que amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. Jesus, naquele famoso diálogo com Pedro, depois que Pedro reconheceu que não amava, lembra? Ele perguntou 3 vezes para Pedro se ele amava ele. E ele respondeu que sim, né? Não amava com aquele amor ágape, mas com filéu. E Jesus fala para ele, então cuida das minhas ovelhas, não é? Então, para amar a Deus, eu tenho que obedecer os mandamentos dele. E isso vai me levar a um determinado nível de humilhação. Para amar a Deus, eu preciso cuidar das ovelhas dele. E isso também vai me levar a um determinado nível de humilhação. Amém? E hoje eu quero falar com você sobre a humilhação que passamos em função de obedecer aos mandamentos do Senhor. Amém? Então, a primeira ação de quem ama a Deus é obedecer os mandamentos do Senhor. 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro,1 João, capítulo 5, versículo 3, diz assim: pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Eu tenho que confessar para os irmãos, né, que por muito tempo eu li esse texto, rapaz, dava meio que um bug na minha mente. Eu pensava assim, como assim? Que os mandamentos de Deus são fáceis de obedecer. Você já não pensou nisso? Né? Se na prática, a maioria das pessoas, na verdade, tem dificuldade em obedecer. Não é verdade? Né? Mas a Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são difíceis de obedecer. Como eu creio, eu espero que você também creia, que a Bíblia é a palavra de Deus e o que ela fala é certo, então é a minha percepção que deve estar errada. Não é verdade? Não é? Porque na prática, né, eu não sei qual é a sua experiência com o Senhor, mas na prática, por muito tempo, para mim, obedecer o mandamento era algo difícil. Quem já sentiu dificuldade de perdoar alguém? Pois é, mas perdoar é mandamento. E João, inspirado pelo Espírito Santo, diz que é fácil. Mas eu, muitas vezes, na prática, achava o quê? Difícil. Não é verdade? Né? Na verdade, o que é difícil? Difícil não é obedecer os mandamentos. Difícil é nós estarmos na condição necessária para que possamos obedecer. E você sabe o que é a condição necessária para a obediência? Humildade. Essa é a condição necessária para a obediência. Então, o difícil não é obedecermos. O difícil é nos tornarmos pessoas humildes. Deixarmos de ser altivos. Deixarmos de ser soberbos. Deixarmos de pensar de nós mais do que realmente somos. Deixarmos de ser vaidosos. Isso, de fato, é difícil. Porque isso é negar a nós mesmos. Mas depois que negamos a nós mesmos, que conseguimos viver humildes e obedientes, como diz lá em Filipenses 2. Coloca Filipenses 2 para mim, deixa eu achar o Filipenses. Olha o que diz ali, ó.
Filipenses, cadê tu, Filipenses? Aí, ó. Filipenses cansou no encontro, meu irmão. Né? Vamos ver aqui. Ó, Filipenses 2, deixa eu achar aqui. Diz assim, no versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas, humildemente, considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte. A grande questão aqui não é obedecer até a morte e uma morte de cruz. A grande questão aqui é a humilhação. Amém? Porque o ser humano, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente é tudo burro, meu irmão. Não é? Eu não sei se você já se encontrou em uma situação que você olha e você diz assim, rapaz, como você é burro, não é verdade? Sim ou não? Eu olhei e já pensei, rapaz, como eu sou burro, cara, misericórdia, cara. Às vezes não é tão inteligente, irmão, porque eu acredito nos outros. Mas às vezes, quando eu olho para mim de verdade, sabe o que desculpa? César, tu é burro. Ou não, desculpa, eu. Confundi o César, agora tem dois César. Já falei pro César, meu irmão, se ele pegar, se segura e pecar, eu vou pegar ele. Que você é o César da casa da bênção, estava lá bebendo no bar. Vamos pensar que é quem? Pensar que é o pastor César, na verdade. Não sei se isso é bom, hein? Estou até preocupado com esse negócio agora. Então, o pré-requisito para sermos obedientes é humildade. E sermos humildes, meu irmão, ser humilde é o que pega. Não é verdade? Você concorda comigo? Ser humilde é o que pega. Obedecer em si já é um ato de humildade. Agora, obedecer a palavra de Deus é o maior ato de humildade do ser humano, pois a palavra de Deus nos humilha. Se obedecer um chefe é legal, velho. Precisa de um certo nível de humildade, mas você até se sente importante. Essa é a verdade. Mas se obedecer a palavra de Deus, cara, é o mais alto nível de humilhação e de auto-humilhação que um ser humano pode buscar para si mesmo, né? O nosso relacionamento com a palavra de Deus é como um relacionamento inicial da mulher cananeia com Jesus. Quem lembra como é que foi, como que começou o relacionamento da mulher cananeia com Jesus? Quem lembra aí? Como é que foi? Rapaz, foi um negócio, né? Quando eu confesso para vocês que a primeira vez que eu li esse texto aqui, eu estranhei Jesus. Rapaz, como é que um cara que é a expressão máxima do amor de Deus faz um negócio desse com alguém que precisa? Não é verdade? Mas como eu sempre acreditei que a Bíblia era a palavra de Deus, eu pensava assim, deve ser eu que não estou entendendo o negócio direito, deixa para lá, quando eu crescer mais um pouquinho eu volto aqui para ver se eu me entendo. Mais ou menos assim que eu fazia, né? Então, olha a história, cara. Como começou o relacionamento dessa mulher com Jesus. Ela foi transformada, mas não foi fácil, né? Vamos ler lá em Mateus 15, do 21 ao 28, no NTLH. Olha o que diz ali. E Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tem pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Não era só endemoniada, meu irmão. Era horrivelmente endemoniada, né?
Qualquer endemoniamento já é horrível. Se você nunca viu, você olha e se assusta, na verdade. Entendeu? Eu me lembro uma das primeiras vezes que o Leandro viu uma pessoa endemoniada na igreja. Entendeu? Né? Ele morava comigo, começou a morar lá em casa, né? Começou a participar de alguns bastidores da igreja. Ele viu uma moça possessa lá na igreja. Rapaz, a gente subiu a escada assim, quando estava indo, né? Todo mundo falou, ele já subiu a escada confessando o pecado. Eu falei, oh, maravilha. Vou ter que trazer mais irmão, né? Para ver a gente exorcizando os endemoniados da igreja aqui, porque nem perguntei nada e já sigo confessando o pecado, meu irmão. Você está entendendo? Né? Nesse mesmo dia, a demoniada deu uma olhada assim, bajando assim, e ela... Vem, família? Meu Deus do céu! Tremeu lá, mas eu fico feliz que os crentes tudo me ligam. Mas eu tenho que conversar, e nem era assim uma pessoa horrivelmente possessa. Era uma pessoa endemoniada. Né? Eu imagino isso aqui horrivelmente endemoniado, deve ser um negócio sem até subir a parede, meu irmão. Entendeu? Né? Imagina a mulher que chega ali desesperada, tá gritando. Ela chegou assim, sabe? Né? Ô Jesus, eu queria um momento no gabinete, eu tenho uma situação assim, da minha família, que eu queria tratar com o Senhor, assim, em off, sabe? Não, foi no meio da galera, meu irmão. Jesus, filho de Davi, ou seja, reconhecia que ele era o Cristo, o Messias, não é? A profecia dizia diz, né, que o Messias era filho de Davi, descendente de Davi, então ela reconhecia que ele era o Salvador. Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim, ou tem, na tradução, né, mas antiga tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. E Jesus, olha o que diz no 23, mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram, imagina chegaram assim de cantinho, ô Jesus, manda essa mãe embora aí. Está queimando o nosso filme, está pedindo, você não está atendendo, está ficando chato. Eu imagino mais ou menos isso. Não é verdade? Imagina, né? Entra uma pessoa aqui na igreja, endemoniada, pede para mim orar, e eu não oro para ela. E faz de conta que não está acontecendo, você não ia ficar constrangido? Rapaz, o que o missionário está fazendo? Será que ele está endemoniado? Só pode ser. Não quer estar dando dos outros agora. Fica uma situação constrangedora, né? Mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Jesus respondeu, eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse, Senhor, me ajude. Jesus disse, não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Rapaz, olha que relacionamento pesado, não é verdade? Relacionamento dificultoso, né? Jesus assim, parece que não está dando muita bola para não. Sim, Senhor, respondeu a mulher. Mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos donos, seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus, que seja feito o que você quer. E naquele momento, a filha dela ficou curada. Irmãos, assim é o nosso relacionamento com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é Jesus. E Jesus é a palavra de Deus. Amém? Então, quando nós decidimos ter uma vida, quando a gente procura uma vida, quando a gente procura ajuda na palavra de Deus, porque tem um momento da sua vida, se você não desistir da igreja, que você vai começar a buscar socorro na Bíblia. Você vai ter situações na sua vida que você não vai ter mais o que fazer. Entendeu? Você vai começar a buscar socorro na Escritura Sagrada. Alguém já passou por isso? Desesperado, não sabe o que fazer. E você vai lá como que buscar um socorro na Escritura Sagrada. Aí você abre a Bíblia, lê, procura, e ela não te responde nada. Você não entende nada. Por que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, diz lá em Hebreus,
Ou seja, então, se ela é viva, ela tem consciência, tem ou não tem? Se ela é viva, ela quer um relacionamento com a gente também um relacionamento com ela. A palavra de Deus não é algo morto. A palavra de Deus, ela é viva, porque a palavra é Jesus. Amém? E aí, meu irmão, você lê, busca e não entende nada. Aí você pede ajuda para o seu líder, ele mostra para você, você pensa, rapaz, eu sou um burro mesmo. Eu sou ignorante. Não é verdade. Eu, quando entreguei a vida para Jesus, eu me achava uma pessoa muito inteligente. Fazia química na Federal do Rio Grande do Sul. Então, tipo assim, quando eu dizia para alguém que eu fazia química, a pessoa já me olhava assim, com o olhar assim, pensava assim. Eu lia a mente dela assim, rapaz, esse cara é muito inteligente. E eu gostava do que eu via nos olhos dela. E eu me sentia muito inteligente. Você está aí que eu entendo química, física, matemática, e aquela coisa toda. E quanta gente vinha para me dar aula, para aprender, que ninguém aprendia, eu aprendia lá e ensinava. Entendeu? Cara, eu não me sentia um analfabeto dentro da Bíblia, não. Analfabeto. A palavra de Deus nos humilha. Não é? Aí a gente continua insistindo, porque a gente quer. Aí você vem na igreja, o pastor fala, tem que ler a Bíblia. Aí você fala, tem que ler a Bíblia, tem que fazer devocional, você não entendo nada, a gente tem que ler, e dá uma angústia. Para você continuar esse relacionamento com a palavra de Deus, você tem que se humilhar. Se você não se humilhar, você vai parar de ler. Você está entendendo? Essa é a grande realidade, você vai parar de ter esse relacionamento com ela, não é? Para entender o mandamento, para começar a praticar. Claro, se você lê a Bíblia assim, só como uma literatura, meu irmão, aí você não tem relacionamento com ela. Mas se você de fato busca uma direção, quando você de fato busca um caminho, quando você de fato busca uma saída ou uma entrada, sei lá. Aí de verdade você começa, não é? Esse processo de humilhação. Né? E você insiste, né? Se você for que nem a mulher cananeia, você vai insistir, né? Entendeu? Aí você começa a ler, você começa a ler, você começa a ler, você começa a ler. E você começa a descobrir alguma coisa. Cara, eu não faço parte disso. Cara, eu estou todo errado. Entendeu? Eu achava que eu tinha uma aliança com Deus, eu estou vendo que eu estou falhando tudo, que eu não mereço nada. Não é? Aí até você começa a perder um pouco da sua esperança. Porque você olha para o padrão que a palavra de Deus mostra para a gente, você vê que você não se encaixa naquilo, que a mulher não se encaixava dentro da cultura do povo de Israel. Ela não se encaixava dentro da cultura dos judeus, mas ela precisava de ajuda. E não tinha a quem recorrer. Você está entendendo? Essa é uma grande realidade. Quando você deixar de ler a Bíblia só para cumprir o protocolo e começar a buscar entender para obedecer, rapaz, você vai passar por isso. Entendeu? Você vai sentir assim, uma pessoa, parece que eu estou fora do plano de Deus. E às vezes você está mesmo. Parece que, cara, isso aqui não faz parte da minha vida. Entendeu? Ele diz que eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. E você insiste, não é? Depois, aí ela continua insistindo, entendeu? Com Jesus. Aí Jesus fala assim, ó, não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Aí você começa a descobrir que você não vive como filho de Deus. E que se você não vive como filho de Deus, você não tem direito a herança. É um processo doloroso, meu irmão. Vou dizer uma verdade para vocês. Poucas pessoas conseguem achar esse caminho. Porque é um caminho, é uma porta estreita e é um caminho difícil. E poucos, está escrito, são aqueles que acham esse caminho. Você está entendendo? Você começa a ver, meu irmão, que de fato, por mais que você, às vezes até já foi no encontro, até já tem, sei lá, um tempão já frequentando o culto, mas você foi adiando, começar um relacionamento verdadeiro de obediência, buscar seguir o caminho dos mandamentos, não é? Até que possamos chegar no último mandamento, e o maior de todos qual é que é?
amar a Deus acima de todas as coisas, não é verdade? Como é que o apóstolo Paulo discerniu que ele tinha completado a carreira? Cara, porque ele descobriu que ele não amava mais a vida dele, não tinha mais a vida dele por preciosa. E que ele sim, não é, estava disposto a morrer por Jesus. Olha quando deram pedrada dele, se não me engano, foi em Filipe, jogaram ele para fora da cidade como morto. O que ele fez? O que ele fez, gente? Rapaz, você dessa cidade. Graças a Deus que eu escapei com vida. Foi livramento. Quem de hoje fala assim? Foi livramento, eu vou embora daqui e nunca mais volto. O que ele fez, meu irmão? Levantou, sacudiu a poeira, deu a volta por cima e voltou para a cidade para pegar, meu irmão. Eu não sei quando, mas deve ter chegado um momento na vida dele que ele discerniu pelo Espírito que ele já tinha chegado nesse nível. Aí ele fala: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Amém? Não é? Jesus então diz que ela merece, porque ela, comparado aos filhos, era um cão. E às vezes a gente sente menos que um cão. Não sei se você já teve uma experiência assim, não é? Com a palavra de Deus, na sua busca com Jesus e Jesus nem te dá bola, entendeu? E aí você se sente assim uma pessoa, rapaz, que Jesus não me ama. Não é verdade? Mas Ele te ama, Ele quer que você se humilhe, porque Ele não rejeita um coração humilde e arrependido, que é quebrantado e contrito. Amém? E a mulher, meu irmão, ela vai no mais alto, ela vai no mais profundo nível de humildade, e ela fala algo, meu irmão, que liberou a virtude que há em Jesus, né, para alcançar a vida dela, e ela fala assim, sim! O que ela fala? Eu concordo. Eu não sei se você já teve essa experiência. Você, né, porque essa experiência, né, dificilmente você vai ter se você só escuta a pregação. Se você só escuta a pregação, dificilmente você vai ter essa experiência. Entendeu? Mas se você, além da pregação, você busca uma direção em Deus, meu irmão. Eu não sei se você já passou por essa experiência, eu já passei por ela, de você estar, cara, você está lendo a palavra de Deus, cara, e você é tomado assim por uma vergonha, por um nojo de você mesmo, e você confessa, Senhor, eu não presto mesmo. E tudo que está escrito na palavra que sobre mim é verdade, eu não valho nada, eu sou como pó. E você se humilha ali, meu irmão. É aí que você começa a tocar o coração do Senhor. Não é? E ela falou isso. Sim, Senhor, respondeu a mulher. Mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus dons. Não é? Aí o que ela estava dizendo para Jesus? Tu és meu dono. O que ela disse para Jesus? Tu és meu dono. Cara, as pessoas não querem viver como Jesus sendo dono da vida delas. Elas querem aprender a palavra. Tipo assim, pastor, ensina a tua palavra, ensina a palavra de Deus, para eu ter conhecimento suficiente, para eu mesmo tomar as decisões sobre a minha vida. É assim que as pessoas fazem. Elas não querem ser guiadas pelo Espírito Santo, né? Sabe, essa palavra aí, ela vem da raiz de adestramento, como se adestra um cachorro para andar do seu lado. Jesus quer adestrar a gente para que a gente ande ao lado dele. Você está me entendendo? Né? E ela falou sim. E ela fala, até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Rapaz, isso aqui é um nível de humilhação, não. Tremendo. Aí Jesus ele ficou feliz. Por quê? Porque o que prendia a descendência dela naquela vida de uma exploração demoníaca era o orgulho. Essa mulher, ela era descendente de um rei chamado Adoni-Bezeque. Esse rei conquistava outros reis, cortava o dedão dos pés dele e amarrava eles com correntes em volta da mesa, como cães. E eles se alimentavam do que sobrava da mesa do rei. Todo mundo comia, o rei jogava no chão e esses presos tinham que comer aquelas migalhas.
E ia vir de geração em geração, não é? Uma descendência que tinha uma exploração maligna, uma exploração demoníaca tremenda na vida deles. E para qualquer pessoa, não é, dessa descendência poder receber algo do Senhor, precisava passar por humilhação. Nós somos um povo, o povo ocidental é um povo muito orgulhoso, é um povo muito vaidoso, é um povo que acha de si mais do que realmente é, e nós não somos diferentes. Amém? Irmãos, eu vou falar algo de mim. Eu, em 24 anos, servindo o Senhor, estudando as Escrituras, eu nunca fui um leitor superficial da Escritura Sagrada. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, o meu pastor falou assim, ó, César, a partir de agora, você é filho de Deus. Eu fiquei feliz. E ele falou assim, o seu pai deixou para você uma herança. Eu falei, nossa Deus, olha só. E ele escreveu 2 testamentos onde contém a sua herança. Eu falei, eu vou descobrir que negócio é esse. Comecei a ler. E comecei a ler. Eu queria saber o que Deus tinha para mim. Eu queria conhecer esse plano dele, porque eu queria viver esse plano. Desde logo cedo comecei a estudar a Escritura Sagrada. E anotava dúvida e ia para ele. Eu não conseguia ler muito Gênesis, porque eu ainda acreditava na evolução de Darwin, então lá dava um conflito entre o que eu aprendia na faculdade e aquilo que a Bíblia escrevia. Eu falei, rapaz, você já vai mais tarde, então não tem maturidade, entendeu? Para acreditar que Deus falou e o negócio aconteceu, e de fato foi assim que aconteceu. Não é? Estudando melhor depois as leis, é ilógico. A teoria de Darwin, ela é cientificamente 1000% improvável. Não tem como ser verdade aquilo ali. Você está me entendendo? Não tem. Só que eu não tinha maturidade para entender isso ainda. E comecei a ler, comecei a buscar. Mas, irmãos, nesses 24 anos, né, ano que vem já faz 25, eu nunca terminei nenhum período de leitura ou de estudo das Escrituras Sagradas me sentindo bem comigo mesmo. Nunca. Eu sempre saio dali envergonhado. Sempre saio dali constrangido, porque eu não mereço nada do que o Senhor tem feito na minha vida ao longo desse tempo. Nada. Absolutamente nada. Porque eu não leio a Escritura para pregar, eu leio para viver. Amém? Eu sigo esse caminho de obediência. Por isso que é difícil você amar Deus. Porque exige um nível de humilhação. Você tem que admitir que você não vale nada. Que você não tem valor nenhum. Mas que mesmo assim Deus te ama. Aí esse amor te constrange. E você começa a pensar assim, o que eu não valendo nada. O que eu posso fazer para ser grato ao amor de um Deus que eu não consigo medir o valor dele? Porque Deus é imensurável, gente. Quem diz aquele louvor, ninguém consegue explicar a Deus de forma nenhuma, muito menos o valor dele. Não é verdade? Você consegue conceber na sua cabeça, meu irmão, um ser que não nasceu, que não foi criado? Você já ficou, eu já fiquei vendo esses pensamentos aqui, né? Rapaz, qual a origem de Deus? Ele é desde sempre. Gente, isso escapa a nossa mente temporal. E um Deus desse nos procura incansavelmente. Eu não sei quanto tempo Deus te procurou antes de você ter se rendido a Ele. Mas Deus buscava fazer, ó. Às vezes eu estava na balada, louco. Já tinha bebido tudo e fumado tudo. E vinha alguém me oferecer um papelzinho. Eu pensava que era um after. Hoje eu estou chamando de after naquele tempo, né? Achava que era um after. Rapaz, era um negócio dos crentes. Eu pensava assim, rapaz, esses crentes são até que eles, cara, para mandar da gente. O povo fanático. Não é verdade? Não, é um amor incansável de Deus.
que não desiste da gente, mesmo a gente não valendo nada. Esse é o primeiro aspecto que faz difícil a gente amar Deus. E essa é o nosso primeiro desafio, nos humilharmos, a fim de conseguirmos trilhar o caminho da obediência. Não considerar, olha aqui para mim, nós somos filhos de Deus. Mas não considere isso algo muito importante, ao ponto de você se achar mais do que você é. Assuma a natureza comum de um servo. Sirva na congregação. A maioria das pessoas não consegue servir na congregação, não consegue servir numa célula. Sabe por quê? Porque elas acham que o trabalho delas é mais importante do que esse. Sirva o Senhor. Se humilhe. Aguente os desaforos, aguente os conflitos, aguente os problemas que servir a Deus com gente problemática dá. Você está entendendo? Pastor, mas eu quero ir para um lugar assim, onde as pessoas não têm problema. Bom, começou por mim, eu já tenho. Então, o pastor da igreja tem problema, hein? Os líderes da igreja não têm problema, Gil? Oi, líder da igreja tem problema. O outro pastor da Marquinhos tem problema? Oi, problemático, meu irmão. Entendeu? A não ser que você queira uma igreja onde só você seja problemático. Rapaz, isso é egoísmo. Não quero uma igreja onde só eu seja problemático. Não dá, né, gente? Né? A gente também tem problema, não é verdade? Aleluia! Glória a Deus! A palavra nos humilha. A palavra nos constrange. A palavra mostra para nós mesmo que nós somos pó. Salmo 103, do 13 ao 18. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem, pois Ele sabe como somos feitos. Lembra que somos. Você viu que Deus não trata a gente com bondade, porque Ele olha para a nossa vida assim e fala assim: rapaz, que legal que o César entregou a vida para mim. Não, Ele não trata a gente com bondade por isso. Né? Eu me lembro que aqui está meio desanimado, pastor. Vai ler Salmo, que diz que a gente tem que animar os outros com Salmo, né? Abrir esse. Era hora de conhecer o Salmo errado, né? Vamos trocar de Salmo aqui, né? Sei que não, vai calhou. Não é verdade. Sim ou não? E quando eu comecei a crescer na igreja, né? E comecei a me sentir importante na igreja, um dia lendo a Bíblia estava escrito: Deus chama os que não. Já exagerei. Para confundir os que. Rapaz, a gente começa a sair importante, Deus vem pegar a igreja, não é verdade? Então por que Deus é bom com a gente? Por que Deus mesmo, né, a gente fazendo essas coisas erradas e sendo orgulhoso, por que Deus ele ainda tem misericórdia de nós? Sabe por quê? Porque Ele olha para nós, pois Ele sabe como somos feitos. Lembra que somos pó. Olha só, a nossa vida é como a grama. Olha só a grama. Né? Nossa vida é como a grama. Se um dia vir alguém para você, esse te digo, filho meu, tu és um carvalho de justiça. Rapaz, vigia. A Bíblia diz que você é capim. Entendeu? Pelo menos um capim santo. Tem até um chá que chama capim santo, na verdade. Aí, ó. Pelo menos passagem de serve. Eis que te digo, filho meu, que tu és carvalho de justiça, pinos de glória. Essa grande aí. Jequitibá de unção. É ou não é verdade? Pensa, meu irmão. Né?
Olha o que está escrito aqui. A nossa vida é como a grama, cresce e floresce como a flor do campo. Aí o vento sopra. Não precisa de muito não. Aí o vento sopra. A flor desaparece. E nunca mais ninguém... O que está dizendo aqui para você? A tua vida é rápida. Quando você achar que está tudo bom, você vai morrer. E já passou alguns meses. A esposa que ficou, o marido e os filhos já vão continuar vivendo a vida deles. E você deixa de ser talvez aquela pessoa que era importante na vida deles e passa a ser lembrança. Aí talvez no dia dos pais, o seu filho, ou no dia das mães, posta uma mensagem no Facebook como se você fosse ler aquela mensagem. A Bíblia diz que os mortos não sabem de nada. Não é verdade? Ô mãe, que saudade! Ô pai, que saudade! E a gente sempre dá uma força daquele coração, sabe aquela carinha, abraça o coraçãozinho? Né? Que virou uma lembrança. Virou uma lembrança. Não é? Quem sabe o nome do seu bisavô aí? Levanta a mão. Ai, meu Deus, gente. Nem lembrar. Quem sabe o nome do seu tataravô aí? Quem sabe o nome? Cara, é o avô do seu avô. O avô do seu avô, não o pai do seu avô. O avô do seu avô. Aí, viu? É pó. O que é? É pó. Vai passar rápido. E aí você tem que se apegar o quê? Se você olha para você e vê que você é pó, vê que as pessoas, a vida continua, e a gente acha importante substituir, vai ver, sim ou não? Né? Gente, ó, a fila anda. Olha a pessoa fala assim, olha filha, a fila anda. Aí o que vale? Olha aqui para nós, o que a gente tem que se apegar então? A gente tem que se apegar a essas coisas que o Senhor fala que é pó. Então, olha o que diz aqui no 17. Mas o amor de Deus, o Senhor, por aqueles que o temem, dura. A grama não dura para sempre. O pó não dura para sempre. Não se apegue a essas coisas. Não se apegue a sua imagem. Só tem uma coisa que dura para sempre. O amor do Senhor. Tudo vai passar, mas a palavra permanece. E amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. A sua bondade permanece, passando de pais a filhos. Olha aqui para mim. Talvez os seus bisnetos não vão saber o seu nome, mas a bondade que você conquistou para eles vai chegar até eles. Olha que forte isso, meu irmão. Olha que maravilhoso. Não se apegue ao sobrenome. Se apegue à bondade que você vai deixar para os seus filhos. Porque é a única coisa que passa de geração em geração. Amém? Para aqueles que guardam a sua aliança e obedecem fielmente os seus mandamentos. Seja humilde. Somente o humilde consegue ser obediente. E que você consiga ser tão humilde que consiga ser obediente até a morte. Amém? Fique em pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, obrigado, Senhor. A tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. A tua palavra é luz para o nosso caminho. Senhor, não é difícil obedecer os mandamentos do Senhor. Eles são fáceis. O difícil é nos humilharmos. O difícil é negarmos a nós mesmos. O difícil é reconhecermos que somos pó. E que se há uma coisa nessa vida
que podemos apegar. É o amor do Senhor por nós e o nosso amor pelo Senhor que se traduz em ser fiel à aliança e em obedecer os teus mandamentos, Senhor. Essa é a nossa glória. Essa é a nossa conquista. Essa é a nossa vitória. Isso é ser mais do que vencedor, Senhor. É nisso que consiste a vida em abundância. Uma vida, Senhor, onde todas as coisas cooperam para o nosso bem. Senhor, tem misericórdia de nós. Lembra, Senhor, que somos pó. Lembra que somos como a grama. E o ápice da nossa vida é como a flor dessa grama. Que assim que sopra o vento logo passa e ninguém mais lembra dela. Ajude o Senhor a reconhecermos que precisamos nos humilhar cada dia mais diante da Tua poderosa mão, Senhor. Diante da Tua palavra, Senhor. Que todos os dias, Senhor, o Teu Espírito nos conduza a este momento de humilhação, a este momento de constrangimento, Senhor, para que assim possamos verdadeiramente começar a andar neste caminho de mandamentos, até que consigamos chegar até o maior mandamento, Senhor, que é amar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso esforço, acima de todas as coisas. Aleluia. Enquanto toca essa canção, se renda ao Senhor, faça uma aliança de obediência com Ele, de buscar essa humilhação. Humilhe-se diante da poderosa mão do Senhor. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Oh, aleluia. Vem me envolver. Constranger com teu amor. Sei que estás aqui. Tem compaixão de nós, Senhor. Ajuda-nos. Eu posso sentir Sendo o teu calor. Vem me envolver. Me constranger com teu amor. Humilhe-se. Filho de Davi, tem compaixão de mim, toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Filho de Davi, tem compaixão de mim e toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Sei que estás Obrigado, Jesus. Obrigado, Posso Senhor. sentir o teu calor. Vem me constranger com teu amor. Sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver. Me constranger com teu amor.
Senhor nosso Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Ajuda o Senhor a trilhar o caminho de uma forma humilde, Senhor. Porque a tua palavra diz que o Senhor resiste ao soberbo e que o orgulho precede a queda, Senhor. Muitas vezes não conseguimos avançar a nossa vida, Senhor, porque é o Senhor que tem nos resistido, Senhor. Porque não estamos vestindo vestes de humildade, Senhor. Estamos andando altivos, estamos andando soberbos, estamos andando vaidosos, estamos andando sem modéstia, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a nos humilhar em um nível suficiente que nos permita avançar no caminho dos mandamentos, Senhor. Que possamos, Senhor, amadurecer e crescer pela tua graça, Senhor. E assim alcançarmos a maturidade e a estatura espiritual de Cristo, Senhor. Porque esse é o lugar de honra nessa terra que o Senhor tem para nós, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Agradeça ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Então esse não é o culto da vitória, esse é o culto da derrota, amém? E que você saia derrotado como um pó, amém? E o Senhor, quando Ele quiser, Ele vai te colocar numa posição de honra, amém? De honra de ser um vaso. Que o que vale é o que está dentro, não o que nós somos, amém, gente? Siga nesse caminho, que eu tenho certeza que você vai avançar na carreira. O diabo não te impede, mas o Senhor nos resiste. O problema de crente de verdade não é com o diabo. O crente só tem um problema com Deus. Então resolva o seu problema com Ele. E Deus tem problema com quem é altivo, Deus tem problema com quem é soberbo. Amém? Deus te abençoe. Nosso culto está encerrado. Não saia sem nos dar um abraço. Em nome de Jesus.